Sejam bem-vindos para mais um novo vídeo do Vulcanes. Hoje a gente tá aqui com convidados especiais, a Gita Galvão e o Felipe Azevedo, os amigos historiadores maravilhosos. A gente vai debater sobre sátiras políticas, a ridicularização e a crítica dentro da cultura pop. E eu já quero, começando o vídeo, agradecer a presença de vocês. Muito legal vocês toparem a fazer esse vídeo com a gente. Vai ser bem legal esse debate. É isso, gente. Vamos começar o vídeo. Existe uma linha de sátira política que acaba indo muito para trabalhar principalmente o nazismo, né, e o período da Guerra Fria e União Soviética. Principalmente do que eu conheço da sátira política do século XX, ela vai muito para esses temas, né? Mas aí você tem algumas produções que vão ir para outros lugares, como por exemplo Life of Brian, que faz uma sátira em relação à questão da ocupação do Império Romano na Palestina, ao mesmo tempo uma leve sátira em relação à história bíblica, né? E tem o Bananas, que é impossível não comparar o Bananas com o processo da Revolução Cubana. Eu acho que ele é muito contemporâneo, assim. O Woody Allen, ele costuma ser uma pessoa que mergulha no que está acontecendo, né? Eu não assisti todos os filmes, e alguns eu assisti faz um tempo, tipo o Discreto Charme da Burguesia. Eu lembro que eu gostei muito desse filme. O tempo era o tempo atual de Buñuel, né? Era muito louco, né? Porque se passa numa sala e tal, numa sala de jantar, e o tempo todinho ali. Eu gosto muito desse filme. Em geral, eles retratam o tempo anterior, né? Estão muito... Acho que por causa desse distanciamento que a gente tem para poder conseguir contar melhor a história, ou até mesmo conseguir fazer algum tipo de piada com isso, né? Porque a gente precisa conhecer para poder brincar. Acho que a maioria dos filmes são sobre o século XX, né? E sobre essas polêmicas que a gente tem, tanto política quanto do capitalismo mesmo, né? Do sistema que a gente se insere, chamar a atenção a partir disso, né? A partir dessa satirizando o que tá o tema proposto. Tem diretores que conseguem trabalhar um tema mais contemporâneo e outros que preferem mesmo ter esse distanciamento, né? Tem que existir um cuidado aí pra falar de temas, porque são temas super delicados. Eu curto muito um filme que retrata a Guerra Fria, por exemplo. Essas produções ainda causam polêmica. Por exemplo, A Morte de Stalin é um filme que foi feito agora, 2019, eu acho, 2018, 2019. Causou polêmica na Rússia, né? Tipo, foi proibido nos cinemas e tudo mais. Aí você pega Chernobyl, uma produção hollywoodiana lá e tal, pra retratar o acidente lá na usina nuclear. Em contrapartida, tem a resposta da Rússia, dizendo que é tudo mentira e que vão fazer outra produção pra contar a verdade. Essas minúcias, né, que eu acho interessante. Acho que a ideia é essa, né? Dar essa mexida aí, dar uma cutucada assim nas coisas. Mas mesmo assim, eu acho engraçado como pra alguns umas fazem sentido e pra outras não, né? Eu assisti uma parte de Borá, mas eu realmente não é o tipo de sátira que eu gosto, assim. Nem ele, nem, sendo bem polêmica aqui, o Monty Python. Eu não consigo, minha gente, achar engraçado. O Porta dos Fundos é totalmente inspirado no Monty Python, né? Tipo, você pegar as produções e os vídeos e tal, é muito inspirado. Ele foi um dos pioneiros, né, dos anos 60, 70. Então eles trouxeram aí um formato, né, pra contar, pra satirizar, pra trazer uma crítica e tal. É provocativo, né? É pra mexer mesmo com a sociedade, com as instituições. A galera fica falando assim, não, mas é desrespeitoso, é isso, mas eu acho que é o intuito, né? Tipo, desse gênero. Porta dos Fundos eu acho engraçadíssimo. Mas eu acho que é essa coisa do conseguir se inserir, né, no filme também. Precisa estar ali e tal. A depender da história e tal, super não consegue, né? Mas assim, não é que eu ache ruim ou que eu ache... Enfim, eu não consigo achar engraçado. Se a intenção era fazer rir, eu não consegui, tá ligado? Porque eu acho que também o Porta dos Fundos, ele é muito contemporâneo. E os temas que eles usam, né, estão muito em voga, né, no nosso dia a dia. A gente, enquanto pessoas políticas, vivendo nesse Brasil, era Bolsonaro. A gente sente na pele algumas sátiras que eles fazem, né? E acho que existe essa desconexão com o Monty Python, mas ao mesmo tempo eu acho que existe também uma necessidade de atualização do próprio Monty Python, porque eu acho que tem algumas coisas que eles conseguem ser certeiros, pra mim, assim, olhando em retrospectivo, pensando enquanto historiador, assim, tipo, por exemplo, no Life of Brian, a sátira que ele faz da coisa do profeta, de que eles começam a seguir ele e ele é um profeta meio sem saber o que dizer, sabe? Ele começa a dizer que não é o Messias, mas as pessoas duvidam dele, porque só quem é o Messias
diz que não é o Messias. Eu acho que essa parte tem uma coisa muito interessante de criticar esse comportamento de rebanho, mas tem outras partes que são difíceis de engolir, né, assim, e que não deixa de ter também uma crítica até aos movimentos de esquerda, né, tipo, com os nomes, muitos nomes, a Força Libertadora dos Israelitas, uma coisa assim. Ah, não, a gente é esse outro nome, sabe, e, não, porque esse outro nome confundir com aquele outro grupo, aí mostra o grupo lá, e então, tipo, essa secção de grupos militantes, né, que é uma coisa que a gente vive, né, assim, bem, a gente acabou tendo eleição, a gente sabe na pele o quanto é difícil juntar todo mundo num barco só, né? Então. Tá muito em evidência, né? Essa questão, principalmente do Salvador, né? De aparecer um Salvador que vai resolver tudo, e isso é muito perigoso, né? E a gente tá vivendo isso, né? As últimas eleições mostraram isso. É muito complicado e é muito perigoso, porque cada vez mais as pessoas não estão querendo se informar. E aí a sátira política, ela entra nessa questão, porque para trazer essa inquietação, né? Para fazer as pessoas refletirem, porque as pessoas reclamam quando eles brincam ou fazem piada com uma coisa que você acredita, né? Porque se eles mexem com uma coisa que você não acredita, que não é próximo da sua vivência, tá tudo bem. Mas a partir do momento que eles mexem com algo que você acredita, que você conhece, né? As pessoas já costumam não gostar, exatamente. E aí tem vários formatos, né, de humor dentro dessas obras que a gente tá comentando aqui, que é uma mais ácida que a outra, mas eu acho que são muito relevantes, sabe? Tanto o Life of Brian teve um protesto extremamente veemente por parte da sociedade conservadora, da mesma forma que você tem grupos de comédia sendo atacados e censurados hoje em dia. O especial de Natal deles foi uma grande polêmica, né? Então, e olha que assim, a gente tá falando que o Life of Brian, ele nem fala necessariamente sobre cristianismo, ele só tangencia, assim, é basicamente tipo, Brian foi o menino que nasceu do lado, na manjedoura do lado, sabe? Então eu fico pensando às vezes, né, tipo, o quanto isso penetra em todos os âmbitos da sociedade, né? Uma inquietação de hoje mesmo, assim. Eu acho que depende muito da sátira também, né? A partir de que ótica ela tá vendo aquilo ali, né? O Jojo Rabbit foi muito aplaudido porque ele conseguiu fazer graça com uma coisa que era muito difícil de ser feita, né? Ele é muito delicado também, né? Um filme muito bonito, para além de ser engraçado. E ele sabe onde colocar a graça, de fato, né? Ou o Borá também, né? Tem essa questão muito forte. O que eu fico pensando muito do Borá, que é um contraponto com o Jojo Rabbit, é que ele ataca, ele perpetua essa visão estadunidense, visão entre aspas, né? Quem sabe que isso é muito mais estereotipada do que o que se pensa. Mas aí ele perpetua essa coisa, que é o que o Jojo Rabbit faz o contrário, assim. Mas eu entendo que o Borá faz isso pra mostrar que não existe isso, porque esse ponto de vista aí tá muito louco. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo achar engraçado, entendeu? Assim, eu consigo achar que é uma crítica e tal, mas eu não consigo ver a graça. E eu gosto quando tem graça. Em contrapartida, o primeiro pode não ter te agradado muito, Guita, mas assim, o segundo, ele toca em feridas, em situações extremamente embaraçosas. Nossa, ele cria situações vergonhosas, sabe? Que você não consegue achar graça. Eu acho que ele não te convida pra rir com ele. Ele te convida a rir dele, sabe? Sim. E as situações, porque ele muda drasticamente, né? Do primeiro filme pro segundo, porque agora ele não pode mais ser ele mesmo. Nos Estados Unidos, que ele já é conhecido. Então ele passa o filme inteiro usando disfarces. E as situações aí adicionadas, né? A filha dele. Tem situações, nossa, que é muito vergonhoso. E tem uma parte assim do filme, né? Porque veio a pandemia e ele passa a viver uns dias com os eleitores de Trump. É puxado, sabe? A gente não vai dar spoilers aqui, mas assim, eu recomendo, gente, vocês assistirem. Quem não assistiu, assista. Porque, nossa, eu acho que nesse ele tem mais êxito de criticar essas questões dos Estados Unidos, dos americanos, sabe? Ao mesmo tempo que é tremendamente embaraçoso. Porque quando eu terminei de assistir o filme, eu fiz como que ele conseguiu gravar isso, sabe? E aí depois a gente vai procurar, né, na internet e tem lá ele contando. E assim, nossa, foi
foi bem pesado pra ele, viu? Falando do estereótipo, eu penso muito, uma das coisas que mais me salta, que você tem o Taika Waititi fazendo Hitler, né? E isso é uma coisa porque o Taika, ele não é branco. Colocar ele pra fazer Hitler, tipo, como o amigo imaginário do Johannes, é uma sacada muito inteligente, porque ele faz um Hitler, quase um cozy Hitler, né? Um Hitler meio afetuoso, assim, tipo... Mas aí tem essa coisa também dicotômica, né? Que o nome do filme vem de uma cena que é extremamente dessa coisa da ideia do nazismo ser... Os nazistas são maus, eles matam por esporte, e essa coisa que eu acho que, obviamente, pra fins de comédia funciona, né? Mas acho que quando a gente vai analisar historicamente, a gente tem o poder dos autômatos, né? Dessas pessoas que fazem só porque são burocratas. Essa dicotomia que se cria, principalmente quando a gente vai tratar em temas como nazismo, é sempre uma coisa para reforçar essa imagem do nazismo como uma figura, dos nazistas como uma figura quase diabólica, né? Assim. Eu acho que o Jojo, nesse ponto, ele é até bem sucedido, porque ele brinca com isso. Óbvio, a gente está se concentrando no debate na questão da sátira política no cinema. Tem o incidente do Portas do Fundo, não consigo não lembrar do musical Jesus Cristo Superstar, que teve uma montagem aqui em São Paulo, que teve protestos de grupos católicos, né? Porque achou-se um absurdo que os cartazes veiculavam um ator global, sem camisa, como se fosse Jesus Cristo. E assim, acho que as reações, elas vão acontecendo, né? Assim, mas tem alguns limites. Não que eu acho que não se possa fazer uma sátira em relação à religiosidade, mas existem alguns limites, existem algumas coisas que deveria ser ponderado. Por exemplo, as pessoas precisam ser muito cuidadosas quando vão fazer uma sátira de minorias, por exemplo, né? Grupos minoritários, né? Eu acho que a gente teve péssimas representações na mídia em relação a pessoas de religião afro, a LGBTs, a mulheres. Esses grupos, eles precisam ter um cuidado, né, assim, tanto que acho que esse humor Cacete e Planeta tá perdendo mais espaço. As instituições, elas têm um poder muito grande, tem produções que não entram nesse rolê de sátira, mas que são boicotadas, como Marighella, por exemplo. A gente tá vivendo num momento muito tenso, né, e que essas obras precisam ser feitas e precisam ser comentadas e dialogadas e debatidas, discutidas. Então, o melhor caminho, se você não quer consumir, só não consome, né, eu acho que tipo, é simples, você não precisa atacar o outro, sabe? Porque isso aí entra em outro âmbito, né? A galera do Porta dos Fundos foi ameaçada, sofreu atentado e tal. A Porta dos Fundos é no streaming, na Netflix, então assim, você escolhe pra assistir. Não foi um programa que passou na TV aberta, que simplesmente você ligou a TV e tava lá passando, né? E as pessoas se confundem muito. Só um pontinho que Gabi tocou nessa questão, que acontece nesses filmes e tudo mais. Em Dr. Strangelove, ele toca lá na questão da doutrinação comunista, né? Não, a fluoretação, ele vai colocar flúor no sorvete das crianças, no suco. Então, assim, podia ser aqui no Brasil hoje, né, gente? Sabe? O filme já tem um tempo, e se você assistir, condiz com a mentalidade de muita gente aqui no Brasil, sabe? Então, não é tão distante assim, né? Claro. A gente ainda tá muito preso, falando em contexto Brasil, numa mentalidade quase da Guerra Fria. Essa negação em relação aos comunistas, desse comunista como esse inimigo, esse monstro, né? Mas é que é um inimigo quase intangível, essa coisa que nunca passou, né? Essa ameaça comunista nunca passou, né? Assim, tipo, porque se a gente for parar pra pensar, a grande ameaça comunista do golpe foi um latifundiário. Vem a calhar, né? Eu acho que você ter um filme que faz uma sátira tão clara dos republicanos, né? E que não é uma coisa que é só exclusiva da comédia, né? Você vê, por exemplo, Ryan Murphy, o Cult, é basicamente um thriller, né, de horror em relação à situação da América trumpista. É difícil, às vezes, apontar que existe esse termo propaganda ideológica, né, assim, tipo... Eu sempre acho que esse termo inclusive, um termo meio cunhado pela direita, né, pra dizer que os professores fazem propaganda ideológica na sala de aula. E porque, assim, pra essa dualidade, né?
para essa divisão, assim, esquerda, direita, enfim, bom e ruim. Porque são termos como propaganda ideológica, ideologia de gênero, né? Essas coisas que circundaram esse universo da... Aí é óbvio, vão acusar o Duvivier e a galera do Portas do Fundo de fazer propaganda ideológica. Vão acusar, provavelmente algum dos outros filmes deve ter tido a mesma acusação, eventualmente, porque essa ideia de ideologia é uma coisa que tá sempre crítica, né? Assim. Longe do posicionamento individual, eu acho que existe uma noção, às vezes, de algumas pessoas que a arte ela não pode ser política. E eu acho isso muito estranho, porque... Sim. Porque a arte, desde o começo, é política, sabe? Tipo, independente de que lado da política você quer que ela esteja, mas ela é política. Tipo, quando você pensa no Pedro Américo fazendo aqueles quadros para criar uma narrativa de nação, aquilo é política, né? Assim, ele foi um artista que foi encomendado aqueles quadros para criar uma narrativa de uma nação que estava nascendo. Aquilo é política pura. Mas aí você pega, não pode ser política. Aí você tem até o Michael Moore que critica filmes de super-herói, né? Porque ele acha que não são políticas. Mas aí você vê, tipo, outros filmes que tem essa vertente que vão ter uma crítica. Se a gente permite a crítica política em vários aspectos da nossa vida, por que não na produção artística? Por que não na comédia? O estereótipo político é uma das coisas que, pra mim, deve ser motivo de escárnio, né? Assim, porque eu acho que, particularmente, a performance política é uma das coisas mais engraçadas, né? Assim, acho que Karl Marx, por exemplo, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, ele pinta Luiz Bonaparte como um palhaço. Ele usa algumas alegorias de teatro pra falar, né? Então ele pega que a política é essa coisa etérea que fica em cima, né? Assim, e que o Luiz Bonaparte era um palhaço, né? Então a política é, por si só, um circo, né? Ela é por si só um grande mise-en-scène. É isso mesmo que ele falou, que a ideologia não é a questão, mas a política tá em tudo, né? Por mais que você se diga em cima do muro, ou que você não se coloque com um ponto de vista, você já tá dizendo isso, é uma coisa que a gente sabe bem, né? Não tem como você fugir de política. Então, assim, você tem as suas convicções, mas isso não quer dizer que você tá de um lado ou do outro, seja bom, ruim, ou enfim. É muito mais complexo que isso, né? Eu acho que política engloba muito mais coisa do que ideologia. Eu acho que é isso mesmo que ele falou, que a ideologia é uma coisa que foi inventada nesse mundo das dualidades, dessa polaridade, né? Dessa política, não. A política é uma coisa que tá aí em todo lugar. Somos animais políticos, né? Eu acho que existe a visão do realizador também. E o que é que ele quer trazer com aquele filme, com aquela temática e tal. Isso aí, ok. Mas eu acho que entra muito no que vocês falaram mesmo. São produções que estão ali criticando algo que eles queriam criticar. E é isso. É uma escolha de tema, é uma escolha de ótica também. De trazer um pouco da crítica à sociedade, ou à Igreja Católica, a instituições, ou a polícia, ou revoluções, enfim. Depende muito do realizador e depende muito do tema, né? E da discussão. Todo filme pode sim ser uma arte política, mas eu acho que a comédia e terror são dois gêneros que trabalham muito bem essas contradições. São dois gêneros muito ricos, assim, pra gente consumir e refletir sobre a nossa realidade. Eu não sei se alguém teve a mesma impressão, mas o Jojo Rabbit, por exemplo, ele tem um queer coding em relação ao Capitão, né? A relação que ele tem com o imediato dele e a forma como ele pensa as roupas que ele vai usar, toda aquela coisa assim, existe um queer coding acontecendo ali, né, assim, tipo, eu acho que essa riqueza dessas produções às vezes está justamente nessas minuciosinhas, assim, de criar personagens que são incoerentes também, né, que têm suas inconsistências, né, porque a gente é inconsistente, difícil sermos tão consistentes o tempo inteiro, né? Exatamente, nós somos complexos, né, só complementando, concordo com tudo que vocês falaram, eu parto da mesma visão. Eu acho que com o passar do tempo foi criando um tabu de que política não se discute, sabe? E política se discute, como vocês já citaram aí, a política tá em tudo na nossa vida, né? Tá em tudo na sociedade, influencia tudo. Eu acho que essas obras, elas são pertinentes a partir do momento que elas tocam nessas questões, né? Abordar essas figuras políticas, esses líderes ou movimentos, né? Tirar do pé da
pedestal, sabe? Trazer pra baixo mesmo, como até o Felipe citou, né? Da política tá lá em cima, de trazer pra baixo mesmo, de questionar. Em alguns momentos ridiculariza, mas é como vocês citaram, eu acho que é muito válido, né? Eu acho que a gente tem que questionar mesmo, a gente tem que pensar, e eu acho que essas indagações servem para isso. Claro que, como até a Gabi falou, também fica muito reflexo do pensamento de quem está por trás de cada obra, né? Mas eu acho que ainda assim é muito válido. Fiquei pensando muito no que Thaís falou sobre essa coisa da sátira incomodar, né? E aí do quanto eu me incomodei com o Borá e tal, e essas sátiras em específico, o Borá e o Monty Python. E aí eu vou dar uma nova chance. Porque eu acho que é isso mesmo, assim, essa coisa do incômodo foi maior do que a graça, mas ao mesmo tempo acho que é a proposta, né? Mas muito legal, porque eu acho que era isso que eu queria que fosse mesmo, assim. Eu fiquei pensando, poxa, espero que seja uma conversa gostosinha, assim, de ir quebrando paradigmas e pensando nas coisas, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre essas questões todas, assim, dessa forma, né? Tão organizadinho, assim. Foi massa, porque minha cabeça fez conexões novas. É disso que eu gosto, assim. Eu queria indicar, bem puxando sardinha pro meu lado da pesquisa do Super 8, é o Noturno em Recife Maior. Ele é bem curtinho, tem acho que 35 minutos, mas é muito legal. É muito legal esse filme. Eu queria agradecer também, foi massa, foi muito legal. Eu acho que é interessante poder revisitar, né? Poder ter visto e revisto alguns desses filmes e pensar sobre essa ótica do que é a comédia política, do que é esse movimento, né, em relação às questões políticas em geral, né? Assim, eu acho que foi interessante essa semana revisitar alguns temas e pensar. Foi interessante a conversa, foi muito legal. Gostaria de agradecer também. Eu fico só na dúvida do que indicar exatamente, né? Assim, eu sou péssimo às vezes para indicação de filme. O que indicar de sátira política, né? Assim, fiquei pensando muito também no The Producers, né? Do Mel Brooks, né? Que também é uma pessoa que tem um humor bem interessante em relação a temas como nazismo, inquisição, né? Que tem inclusive até uma cena que viralizou, que é do musical que eles estão fazendo, que é Springtime for Hitler, que é uma grande sátira, né, do nazismo, né, e da figura do Führer, que é uma figura um tanto complexa, né? Assim, acho que que ela tem que ser abordada ainda de muitas formas, principalmente a sátira é uma das melhores formas, porque é sinal que você não tá levando a sério aquilo, né? Assim, eu fiquei pensando também numa peça que eu vi um tempo atrás, que depois eu descobri que ela eu fui até pesquisar, que ela é uma adaptação de um livro inglês, mas o nome da peça é Aula Magna para Stalin, um diálogo entre Stalin, o secretário de Assuntos Culturais dele, e Prokofiev e Shostakov, que são dois compositores russos. Eles estão fazendo um diálogo para compor qual vai ser a música da União Soviética, como vai ser a cultura da União Soviética, pensando nos traumas da guerra. Porque Stalin também é outra figura que a gente tem que questionar, né? Assim, porque a gente tem que saber criticar alguns ícones da esquerda, né? Tipo, e saber em que medida, né? Tipo, o que é que Stalin fez, né, que a gente pode responsabilizá-lo mesmo, né? Eu adorei a conversa, foi muito legal. Tô muito feliz que vocês toparam trocar essa ideia, né? Eu vou indicar o do Kubrick, o Dr. Strangelove, porque eu adoro esse filme. Ele tem vários filmes, né, tipo, consagrados aí, mas ele é o Dr. Strangelove, é o que eu mais gosto. Pensando nessa figura do Stalin, eu acho muito interessante. Tá disponível na Amazon Prime, pra quem tem, né, quem tem acesso, a morte de Stalin, né? É a questão da sucessão, né? Ele morre e fica aquela briga pra ver quem é que vai suceder Stalin, e aí ele morre, só que depois ele revive, depois ele morre de novo. Enfim, é bem engraçado. Acho que a gente precisa saber discutir mais a fundo essa figura. Eu acho que esses filmes que criticam essas personalidades, eu acho interessante de trazer pro debate, né? E não só tipo, é uma visão imperialista, sabe? É um filme imperialista, então não vamos abrir diálogo. Eu acho legal assistir esse filme e, enfim, é minha indicação. E é isso, a conclusão que eu tenho é que foi muito massa a gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa dialogar mais sobre essas produções, trazer esses aspectos que incomodam a gente, né? Como o Gui falou sobre Borá, dialogar e
e discutir essas obras, né? Como elas devem ser discutidas e enfim, elas estão aí pra isso. E a minha indicação é Mera Coincidência, que é um filme de 1997. A sinopse eu vou dar bem rapidinha, que tá nas vésperas das eleições americanas, e aí o presidente lá, o candidato, ele é acusado de abuso sexual. E aí a Casa Branca se junta com Hollywood pra criar uma guerra fictícia, acho que é na Albânia, agora não me lembro muito bem, pra fazer uma cortina de fumaça aí. E assim, né, querendo ou não, tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje em dia aqui no Brasil, né, porque todo dia sai notícias e muitas cortinas de fumaça, né? Então a minha dica é essa, Mera Coincidência. O filme ele é com Robert De Niro e Dustin Hoffman. E eu gostei muito da conversa da gente aqui. Acho que foi um papo muito enriquecedor e foi uma troca incrível, gente. Gostei demais. E aí a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo nesse quadro da gente de debates. Queria agradecer imensamente a participação dos nossos convidados maravilhosos. Obrigada, Guita. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, valeu. Venham sempre pra gente conversar. Sintam-se convidados sempre, tá? Pra aparecerem por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. É importante pra gente esse feedback de vocês. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá? Então é isso. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.